Chega de amigos, baladas, festas, o que eu quero é solidão. Você já parou para pensar que existem várias pessoas tomando essa decisão nesse exato momento? E não entenda mal. É necessário entender que as pessoas são diferentes e eu já vou até adiantar isso para você. Em um determinado momento da minha vida, eu mesmo resolvi fazer isso. Levando em consideração que vivia aí uma vida muito intensa, uma vida muito barulhenta, uma vida realmente muito desorganizada e sem tempo para mim. E na verdade eu acredito que eu tenha vivido até bastante tempo isso. E chegou uma hora que era necessário fazer algo diferente para se conseguir aí um resultado, não vou dizer melhor, mas um resultado diferente. Porque o que eu, na verdade, queria realmente naquele momento era que os resultados não fossem repetidos de forma constante. E eu sabia que para isso eu teria que mudar as minhas ações. E foi daí então que eu resolvi, na verdade, dar um basta naquela situação. Resolvi fazer aí um novo começo, na verdade, fazendo com que aqueles que realmente estivessem preocupados continuassem e aqueles que fossem mais superficiais de forma geral se afastassem. Mas não tinha sentimento envolvido na jogada, nem ressentimento. Na verdade, a única coisa que existia era uma procura por algo que eu nem sabia muito bem ao certo o que era, mas eu precisava experimentar realmente algo novo. E devido realmente a ter feito tantas coisas relacionadas aí a festas, a baladas, a vida, enfim, eu tive que mudar aí esse contexto, hora ou outra da minha vida. E eu tenho certeza que você conhece alguém que deseja fazer isso, ou talvez até você queira fazer e está aí com um pouco de receio, com um pouco de medo, não sabe realmente por onde começar, falta coragem. E se falta coragem para você realmente, deixa aí o seu comentário. Você é daquele tipo de pessoa que tem dificuldade em falar não para outra pessoa? Você é do tipo que realmente fica pensando a todo momento que alguém deveria te chamar para que você esteja em um determinado lugar? Então, se você realmente tem essas características, comece a entender que tá tudo bem, desde que você realmente esteja bem com elas, não existe problema, mas também entenda que está tudo bem com aquelas pessoas que querem realmente viver algo novo. E falando de barulho, acabou de passar um carro aí com um pouco de barulho, peço desculpa, mas enfim, está tudo certo com essas pessoas realmente. Não é que elas estão deprimidas, querendo se isolar, nada disso. Eu me recordo muito bem do momento a qual eu vivi dessa forma e eu estava muito feliz. E fui ficando mais feliz conforme a intensidade desse exercício foi aumentando. E daí então eu fui podendo experimentar algo que nunca tinha experimentado, que era realmente viver a minha vida, sem se preocupar com absolutamente ninguém. E pode parecer aí egoísmo, mas não está relacionado a isso. Está relacionado a uma questão de se amar, de se aceitar, de realmente poder aí fazer as coisas para que você chegue lá no final do dia e consiga dizer: eu vivi um dia da minha vida para mim. E isso, na verdade, acaba enaltecendo, acaba deixando a nossa vida muito mais rica, muito mais cheia de graça. E é claro que conforme você vai fazendo isso, você vai entendendo que você precisa encontrar um equilíbrio. Nada que seja realmente em excesso é bom. Então, não é bom realmente viver o tempo todo na solidão. Da mesma forma que também não é bom viver o tempo todo acompanhado de pessoas. É necessário que você encontre o equilíbrio entre uma coisa e outra e perceba que o equilíbrio para você não é o mesmo equilíbrio para outra pessoa. Então, respeite as diferenças, porque ninguém é igual em nada, em absolutamente nada. E se ninguém é igual, é claro que já é, na verdade, óbvio isso, né?
as diferenças entre os comportamentos, os pensamentos, as ações de forma geral vão ser diferentes, né? E você só precisa, na verdade, entender que primeiro você se respeita e depois você respeita os outros. É fato. Primeiro você se ama e depois você ama os outros. Mas não faça isso, não se afaste realmente com ressentimento, se afaste de forma mais pura possível, busque isso, né? Se possível, explique para algumas pessoas, se você desejar. Eu, na verdade, acabei fazendo isso de forma muito radical, eu sei que muitas pessoas não entenderam, mas enfim, aquelas pessoas também que se afastaram, paciência, elas vão viver lá a vida delas e eu vou continuar vivendo a minha, é assim que a banda toca, né? Eu costumo sempre dizer que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você realmente não é visto e não é lembrado, passe também a não ver e a não lembrar, né? Mas pratique isso realmente de forma natural, vá se desapegando das coisas, vá se desapegando de objetos, vá se desapegando de pessoas, mas coloque isso realmente numa ordem de importância. Conforme, na verdade, se toca a música, é realmente a forma a qual você deve conduzir aí, né, a sua banda. Então, você comece a prestar um pouco mais atenção nesses sinais. Se você já não se sente mais satisfeito ou satisfeita com aquela vida que você tinha, eu comecei a entender essa situação quando eu às vezes eu ia assim para algum lugar que tinha muito barulho. Eu sempre fui para lugar que tinha muito barulho e daí então comecei a perceber que o barulho estava me incomodando, que eu queria conversar com algumas pessoas, não gritando, que eu queria conversar num tom de voz mais tranquilo, mais baixo, mas o som alto estava me incomodando e não estava deixando com que eu realmente fizesse isso, mantivesse uma conversa num tom agradável. Então eu comecei a entender que esse tipo de lugar passaria a não ser mais para mim. E por incrível que pareça, deixou de fazer parte realmente da minha vida de vez por todas. Então, eu, na verdade, não utilizo mais isso, essa prática. Uma outra coisa que eu percebi é que eu queria também lugares mais confortáveis, lugares que tivesse realmente um lugar para se sentar, que tivesse realmente um bom banheiro para se usar quando necessário, que realmente estivesse tudo em boas condições, de forma organizada e limpa. Então, eu comecei a entender que era isso que eu queria, porque eu tive, na verdade, essa oportunidade de mudar a minha vida nesse determinado momento e sair do barulho, sair do meio da multidão e buscar realmente me conhecer um pouco mais, buscar realmente saber o que eu queria para mim. E daí então, podendo fazer isso, eu fui percebendo coisas que estavam acontecendo, que estavam me incomodando, e fui mudando, e fui mudando, e fui mudando. E é natural, na verdade, que isso aconteça, porque a todo minuto, desde o momento em que nascemos, estamos num processo de mudança e, na verdade, uma mudança a nível evolutiva, né? Uma mudança onde está havendo a todo momento uma evolução. E é por isso que nascemos sem engatinhar, daqui a pouco começamos a engatinhar, daqui a pouco começamos a andar, daqui a pouco começamos a correr, daqui a pouco começamos a andar de bicicleta e fazer várias outras operações aí, né? Bom, pensando realmente nesse processo de evolução, conforme a idade vai chegando, algumas pessoas vão mudando mais e outras vão mudando menos, então entenda se é realmente o seu momento de mudar, se é o seu momento realmente de sair aí do meio da multidão e aproveitar a sua vida de forma diferente, levando em consideração que nada é para sempre, então você também não precisa viver esse tipo de momento para sempre, mas também se você achar que é conveniente para você, que você viva realmente feliz, que realmente encontre a sua paz, porque é isso que vale muito a pena. Espero realmente que vocês fiquem com Deus e acompanhem o meu trabalho. E é claro, não deixe de se inscrever. E até os próximos vídeos, é claro. Valeu, fui!